Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Hoje vamos falar sobre a pior pandemia de nossa geração, a Covid-19. Será esse um sinal ligado à volta de Jesus? Fique conosco e compreenda tudo até o final do programa. Para nos ajudar a conhecer as referências bíblicas a essa crise sanitária, convidamos um pastor para responder se esse foi mais um sinal relacionado à volta de Jesus. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor Andréia, a paz do Senhor a você que nos assiste. E é sempre uma alegria muito grande estarmos aqui participando e contribuindo no programa Painel Trombetas e Festas. E respondendo à pergunta que foi feita, a resposta é sim. Podemos dizer com toda certeza que a pandemia ocorrida pelo Covid-19, que assolou todo o planeta, é sim um marcador profético da volta de Jesus. Inclusive, esse aspecto foi bem enfatizado no evento Trombetas e Festas 2024. E o texto bíblico relacionado encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 7, que diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. No texto aqui, Jesus está falando do princípio das dores, que são, na verdade, os juízos de Deus sobre o mundo e que antecedem a volta do Senhor Jesus. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 11, a palavra diz que haverá pestilências e também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Todos esses sinais descritos aqui por Lucas, nós temos visto nos nossos dias. As coisas espantosas que têm acontecido e que têm causado a perplexidade de todas as nações. As pestilências, a exemplo da Covid-19, quando o mundo todo se viu de joelhos diante de uma crise sanitária sem precedentes na história. Mas a igreja fiel e verdadeira sabe que, à luz da palavra de Deus, estamos vivendo um tempo profético, onde os juízos de Deus que antecedem a volta do Senhor Jesus têm sido cada vez mais evidentes, quer seja na saúde, na natureza, no meio ambiente e, claro, na sociedade como um todo também. E é por isso que a igreja fiel, nessa última hora, ela permanece em ativa vigilância, esperando ansiosa a volta do seu Salvador. Há 5 anos, no dia 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Desde então, diferentes vacinas e antivirais foram desenvolvidos para combater o vírus. E diversas variantes foram surgindo. Apesar de avanços, ainda há dúvidas a respeito da doença, que deixou pelo menos 7 milhões de mortos em todo o mundo. Diversos jornais publicaram reportagens relembrando a pandemia neste mês de março. A BBC News fez uma abordagem sobre o impacto da pandemia na nossa geração, como mudanças na saúde, ciência, economia e política. Entre as desigualdades, destacou os trabalhadores formais e informais. Quando a economia fechou, os trabalhadores formais tiveram maior facilidade em manter os empregos ou ter acesso a benefícios públicos, como seguro-desemprego. Já os trabalhadores informais, principalmente aqueles cujo trabalho envolvia contato direto com o público, perderam o ganha-pão, até a criação e recebimento de benefícios emergenciais. O Banco Mundial calcula que o PIB global teve uma contração de 3,4% em 2020, como uma redução de 4,7% nas economias avançadas e 2,2% nos mercados emergentes. Esse choque sem precedentes lançou 97 milhões de pessoas na extrema pobreza.
E a recuperação econômica depois dessa primeira retração não foi sólida. O Fundo Monetário Internacional, FMI, projeta que o crescimento global vai se estabilizar em 3,2% em 2024 e 2025. Vamos ouvir agora uma explicação técnica sobre o que foi a pandemia e o seu impacto atual na saúde da população. A pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, ela teve início em dezembro de 2019 na China e rapidamente ela se espalhou globalmente, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar emergência de saúde pública de interesse internacional. Isso em janeiro de 2020, e sendo que já em março do mesmo ano ela já havia se transformado em uma pandemia. O coronavírus, ele é transmitido principalmente por meio de gotículas respiratórias e contato com superfícies contaminadas. O período de incubação varia de 2 a 14 dias, com um quadro clínico de sintomas variados. E vários impactos eles foram observados, pois a pandemia ela se caracterizou por uma alta morbidade e uma alta mortalidade também, principalmente entre idosos e pessoas com comorbidades, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas. E com tudo isso, a pandemia ela levou a um colapso dos sistemas de saúde, porque houve um aumento exponencial de casos, causando uma superlotação de hospitais, escassez de leitos de UTI, equipamentos hospitalares, causando também, com tudo isso, ainda um impacto ainda maior na saúde mental, devido ao isolamento social, o medo da infecção, as perdas familiares e a sobrecarga dos serviços de saúde, que contribuíram diretamente para o aumento de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e o estresse pós-traumático. Diante de todas essas consequências, nós poderíamos perguntar: e hoje? Como está a situação atual da pandemia no Brasil? O Brasil, ele registrou mais de 700 mil mortes desde o início da pandemia. Atualmente, o país atingiu o menor número de casos e mortes por Covid-19 desde 2020, com uma redução de mais de 59% nos óbitos quando comparado em 2024 e mais de 92% em relação a 2022. A pandemia também teve um impacto significativo na população mundial no quesito saúde mental, porque os estudos indicam que 1 em cada 10 pessoas ainda enfrenta sintomas da chamada Covid longa, que inclui fadiga, dificuldades respiratórias, problemas neurológicos que afetam não somente a qualidade de vida, mas também o trabalho. Em suma, em 5 anos após o início da pandemia, o mundo avançou em diversos aspectos, mas a Covid-19 não desapareceu, mas tornou-se uma doença agora não mais pandêmica, mas endêmica, semelhante a uma gripe. A Covid longa, ela continua afetando milhões de pessoas com sintomas variados, mas tem se observado também, e é uma causa de preocupação, um aumento da ansiedade e da depressão entre as diversas populações. Também o impacto relativo em crianças e adolescentes, em consequência do isolamento social a que foram submetidas e as mudanças educacionais. Podemos concluir então que a pandemia ela deixou marcas profundas na saúde, na economia e na sociedade. Embora a situação esteja sob controle, a Covid-19 ainda não acabou e a preparação para novas crises ainda precisam melhorar. A todos, a paz do Senhor.
E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor a todos!